Essa é a aula de Programação Orientada a Objetos da disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios da programação orientada a objetos e padrões de projetos que permitam ao aluno produzir software com qualidade. Nessa aula vamos falar sobre os princípios da programação orientada a objetos. Como vimos na aula anterior, orientação a objeto permite criarmos aplicações estruturadas em módulos chamados classes, que descrevem os estados, representados pelos atributos e suas operações ou métodos. As classes vão representar entidades do mundo real que existem no contexto do problema. Os objetos são instâncias de classes e cada objeto vai possuir um estado próprio, representado pelos valores de seus atributos. Então, os objetos da mesma classe vão possuir os mesmos atributos descritos na classe, mas os valores desses atributos podem variar de objeto para objeto. Todo objeto pode sofrer as operações descritas na sua classe pela chamada dos métodos correspondentes. As 4 características da orientação a objetos estarão presentes na programação orientada a objetos e vamos falar sobre cada uma delas. Vamos começar falando sobre como fazer a abstração, que é descrever como seu problema será dividido em classes. A abstração é o processo que normalmente é feito na fase de modelagem e consiste em dividir o problema em classes de forma que cada classe ficará responsável por resolver parte do problema. Assim, é preciso identificar quais características e comportamento os objetos dessas classes precisam ter para solucionar o problema. Podemos ver alguns exemplos de problemas e como dividiríamos em classes. Então, por exemplo, em um sistema para uma loja, poderíamos criar as classes produto, venda, cliente e funcionário. Em um sistema de escola, por exemplo, teríamos turma, aluno, disciplina e professor, e outros exemplos. Esses são apenas exemplos de classes para os problemas. Uma ou outra classe poderia não fazer sentido de existir ou outras classes poderiam ser criadas, dependendo do problema especificamente. Da mesma forma que para definir quais atributos e métodos de cada classe, teríamos que ter mais detalhes dos problemas, pois mesmo que a entidade do mundo real que a classe representa tenha várias características, só iremos transformar em atributo aquelas que são relevantes para a resolução do problema. As classes vão descrever as características e comportamentos através da descrição de atributos e métodos que os objetos instanciados por elas vão ter. Os objetos serão instâncias dessas classes que terão valores para os atributos e sofrerão a execução dos métodos declarados nas classes. Na figura vemos 2 classes com seus atributos e métodos e 2 instâncias delas, onde cada instância tem seu atributo e seus métodos. Classes podem ser abstratas ou concretas. As classes abstratas são classes que não podem ser instanciadas. Seu uso é feito normalmente em generalizações, que falaremos mais para frente. Classes concretas são aquelas que podem ter objetos instanciados e são os tipos mais comuns de classes. A maioria das linguagens é implementada de forma que, se nada for dito, a classe será concreta. Agora vamos ver como fazer heranças e permitir que classes possam estender outras classes, acrescentando atributos e comportamentos. A herança é a característica que permite que uma classe possa estender o funcionamento de outra classe, herdando seus atributos e métodos. A classe que estende é chamada de subclasse e possui todos os atributos e métodos da classe estendida, chamada de superclasse. O principal motivo para usar herança é evitar redundância de código. Na figura podemos ver a classe A definida com o atributo A1 e o método M1. A instância obj1 então teria o atributo A1 e o método M1. Se a classe B fosse declarada como subclasse da classe A, contendo o atributo B1 e o método M2, uma instância da classe B, no exemplo obj2, teria os atributos e métodos declarados na classe B, no caso B1 e M2, além dos atributos e métodos declarados na classe A, A1 e M1. Existem 2 tipos de herança. Herança para generalização acontece quando a superclasse é criada para agrupar atributos e métodos comuns a 2 ou mais subclasses. Nesse caso, a superclasse normalmente é abstrata, pois não será necessário criar objetos dessa classe, apenas das subclasses que serão concretas.
Herança para especialização acontece quando a subclasse é criada para especializar alguma funcionalidade da superclasse. Nesse caso, a superclasse existiria no sistema independentemente da necessidade da subclasse, ou seja, existiriam instâncias da superclasse, assim como da subclasse. Dessa forma, a superclasse e a subclasse seriam classes concretas. Como exemplo, podemos usar a abstração de uma escola. As classes aluno e professor teriam atributos próprios, mas o atributo nome e todo o comportamento associado a esse atributo seriam comuns para as duas classes, de forma que poderíamos criar a classe pessoa para generalizar essa característica. A classe pessoa seria uma classe abstrata, pois não faz sentido instanciar objetos dessa classe, ela só existe para fazer a generalização. Outra possibilidade seria a situação em que a escola precisasse gerenciar os alunos de outra instituição, como alunos visitantes. Esses alunos teriam todas as características de um aluno regular, mas possuiria características específicas. Nesse caso, a classe aluno visitante poderia herdar de aluno e acrescentar as características do aluno visitante, por exemplo, registrar a origem do aluno. Assim, as duas classes são concretas, aluno e aluno visitante, pois criaremos instâncias das duas. Vamos ver agora como fazer encapsulamento para garantir que apenas objetos da mesma classe possam alterar seus próprios estados. O objetivo do encapsulamento é criar independência entre os objetos de diferentes classes. Assim, evitar que futuras alterações de comportamentos em uma classe afetem outras classes. Para isso, são criadas ferramentas para esconder o estado interno de um objeto, de forma que apenas o próprio objeto possa alterar seu estado. Caso um objeto precise alterar o estado de outro, ele deve pedir ao objeto para alterar seu estado. No exemplo, podemos ver um objeto da classe A e outro da classe B. Quando o objeto da classe A precisa alterar o estado do objeto da classe B, o obj1 deve pedir para o obj2 se alterar através da chamada de um método. Cabe a obj2 decidir se ele pode alterar seu estado ou não. Para que os objetos possam se comunicar, é preciso definir ao que cada um tem acesso do outro. Assim, a visibilidade vai definir onde as classes, métodos e atributos poderão ser acessados. Em geral, existem 3 tipos de visibilidade, apesar de algumas linguagens criarem mais alguns. Público, onde a classe, atributo ou método pode ser acessado de qualquer parte do projeto. Protegido, onde podem ser acessados na própria classe e nas subclasses. E privado, onde podem ser acessados apenas na própria classe. Apesar das linguagens permitirem definir atributos públicos e protegidos, para melhorar o encapsulamento, todos os atributos devem ser privados, devendo ser acessado apenas por métodos públicos criados para essa finalidade. Por último, vamos ver como fazer polimorfismo, que permite que o mesmo comportamento possa ser realizado de formas diferentes, dependendo do contexto de uso. Polimorfismo é a capacidade de um objeto possuir diversas formas de realizar o mesmo comportamento. A forma escolhida será determinada no momento que o comportamento precisar ser executado, levando em consideração o contexto do momento. Por exemplo, no problema da oficina mecânica, podemos ter uma generalização de veículo onde temos 2 tipos de veículos, carros e caminhões. Um objeto do tipo mecânico deve ser capaz de realizar o comportamento manutenção em qualquer veículo, mas fazer isso de forma diferente dependendo do tipo de veículo que for sofrer a manutenção. O comportamento é o mesmo e o resultado final será o mesmo, um veículo com sua manutenção realizada, porém a forma de realizar será diferente. Existem 2 tipos de fazer polimorfismo: sobrescrita, onde a forma de executar o comportamento é substituído, e sobrecarga, onde é adicionada uma nova forma de realizar o comportamento. A sobrescrita é mais comum quando existe herança e a subclasse quer alterar um comportamento da superclasse. E aqui termina a aula de Programação Orientada a Objetos da disciplina Técnicas de Programação Avançada. Vimos como as características da orientação a objetos são aplicadas na Programação Orientada a Objetos. Na próxima aula vamos ver
um exemplo dessas aplicações.